sei se conhecem o conceito de Airbnb. Ahm, então a ideia é que se têm uma casa, vocês podem escolher uma divisão e alugar essa divisão. E apenas essa divisão a uma pessoa qualquer durante X tempo por um X valor. Ahm, e é bastante interessante este conceito. Ou seja, um lugar que o proprietário prepara para alguém que vai chegar. Ao mesmo tempo é algo que eu, pela experiência que eu vejo de uma pessoa que mora ao pé de mim e que aluga uma divisão da sua casa, as pessoas muitas vezes são deixadas por si próprias, ou seja, elas vão para lá sozinhas, elas encontram, e há uma maneira que ela arranjou de entregar a chave sem estar lá, porque é uma pessoa muito ocupada, é enfermeira e quase nunca está lá. Então está tudo organizado para que a pessoa sozinha chegue lá, a pessoa sozinha encontre de alguma maneira a chave e entre e vá para o seu espaço. Ou seja, a pessoa vai sozinha e não há muita ligação com o proprietário. Vai para este espaço e ocupa este espaço. Ou seja, há um lugar que é preparado, há um caminho a percorrer e não há muita interação. Que é o que se quer hoje em dia, não haver muita interação. Podermos viajar, irmos de lugar para lugar, não haver muita interação, sermos livres para o fazermos. E será que podíamos descrever assim a fé cristã? Quase como um Airbnb. Há um lugar para onde vamos pelos nossos próprios meios, chegamos lá pelos nossos próprios meios e enquanto vamos não há muita interação com o dono do lugar. Não precisamos de muita interação. Ou podemos complicar ainda mais e imaginar que há vários Airbnbs e todos têm o seu valor. Podemos escolher um qualquer, que estaremos bem, que teremos descanso. Ou podíamos pensar, e se o dono oferecesse o espaço e não fosse preciso pagar? E a única coisa que terias de fazer era seguir as tuas indicações para chegar lá e depois para estar lá. Bom, o que é que isto tem a ver com êxodo? Nada. Não, tem. Há uma pequena ligação. Em êxodo, o que é que nós vemos? Vemos um povo que se lamentou, que estava numa posição bastante difícil, eles eram escravos e eles oraram a Deus e Deus ouviu. Deus interviu e Deus propôs-se a salvar o seu povo e a tirá-lo de um lugar e a levá-lo para outro lugar. Foi essa a oferta de Deus, graciosamente, gratuitamente, sem o povo merecer, sem o povo fazer seja o que for. E vimos como o povo foi liberto do Egito sem fazer praticamente nada. A única coisa que tiveram de fazer foi preparar uma refeição para sair à pressa. E temos visto uma pequena caminhada pelo deserto, até um monte Sinai. Nos capítulos 19 e 20, nós vemos eles a chegarem a esse monte, só que vemos um problema. Qual é o problema? Estar perto de Deus significa morte. Há um perigo de morte com o estar perto de Deus. Para todos, menos para uma pessoa. Apenas Moisés. Apenas Moisés pode estar perto de Deus. Então agora a questão é, eles estão a caminho de um lugar, mas Deus não pode estar com eles, mas eles têm de chegar a esse lugar que Deus preparou para eles. Como é que eles vão conseguir chegar a esse lugar? E como é que eles devem ir relacionando-se com Deus? Será que vão por si próprios ou será que vai haver alguma intervenção da parte de Deus? E é isso que vamos ler no capítulo 23. Capítulo 23 de Êxodo, dos versículos 20 ao versículo 33. Êxodo 23, versículos 20 a 33. E diz assim: Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo
o que eu disser. Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não adorarás os teus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as tuas obras, antes os destruirás totalmente e despedaçarás de todo as tuas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até ao Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os teus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos teus deuses, isso te será cilada. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te pela tua palavra, e entendemos a tua palavra como a tua revelação, a maneira como te mostras, como te revelas a nós. E pedimos-te pela tua misericórdia, concedas que cada um de nós aqui, esta manhã, possamos, ao olhar para a tua palavra, ouvir a tua voz e conhecer-te melhor. Senhor, dirige-nos através do teu Espírito, ajuda-nos a compreender o que nos queres dizer esta manhã e a aplicá-lo às nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nos versículos 20 a 23, nós temos um Deus que está a preparar um lugar. E nós temos estado a ver isso. Deus tem um lugar preparado. E nestes primeiros versículos, o Senhor que salvou, Ele continua a levar o seu povo. O Senhor continua a levar o seu povo. E é preciso que o seu povo ouça. É essencial. Deus tem um lugar preparado. O povo deve ir para lá, mas Deus não pode estar em contacto com o seu povo por causa do seu pecado, da sua desobediência. E Deus é santo e os mandamentos mostram-nos isso. Vai ser um lugar bom, mas complicado. Um lugar que tem vários povos, várias nações. Versículo 23, amorreus, heteus, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus. Mas o que é que Deus promete? Quem é que Deus envia? Um anjo. Um anjo. Então está tudo justificado. Porquê que nós gostamos tanto de anjos? Porquê que há tantas lojas ali na Rua da Sofia, na Baixa, com várias imagens de anjos, gordinhos, a maioria? Eles não fazem exercício. Eles só aparecem nas épocas festivas onde há muita comida. É natural que eles sejam gordinhos. Deus promete uma presença que não tem nada a ver com o nosso conceito popular de anjo. Nada a ver com o conceito popular de anjo. Mas vamos ouvir acerca do conceito popular de anjo da guarda. Que diz assim, num site que eu vi. Não, mas é interessante. O nosso anjo não pode obrigar-nos a seguir o caminho do bem. Não pode decidir por nós e impor-nos escolhas. Somos e permanecemos livres. Mas o seu papel é precioso e importante. Como um conselheiro silencioso, é interessante esta definição de conselheiro silencioso, e digno de confiança, fica ao nosso lado, tentando aconselhar-nos, de forma silenciosa, para o melhor. Sugerir-nos, de forma silenciosa, o caminho certo a seguir, obter a salvação, merecer o paraíso, acima de tudo, sermos boas pessoas e bons cristãos. É este o conceito de anjo. O conceito popular de anjo. Quando achamos que Deus é nosso igual ou inferior, é com isto que ficamos. Ficamos com anjos bastante frágeis, bastante moldáveis à nossa própria vontade.
Então, quando somos nós que criamos os anjos, somos nós que criamos o nosso próprio Deus, a nossa própria divindade. É alguém que conseguimos manipular de acordo com a nossa vontade, com aquilo que nos dá jeito, de acordo com aquilo que nos apetece. É uma construção humana. E ficamos com esta definição de anjo. Algo inofensivo, uma espécie de cheerleader pessoal para nós, alguém que está lá só com os pompons para nos apoiar e diz, vai, vai. Um carteiro dos CTT que faz ali uma comunicação com Deus de alguma maneira, um intermediário para aquilo que nos apetece. É este o conceito de anjo popular. O que é que temos na nossa passagem? E ao longo da Bíblia, os anjos são mensageiros da parte de Deus. Eles servem a Deus, eles cumprem os propósitos de Deus e não das pessoas. Eles não estão sob as ordens das pessoas. Eles são assustadores e poderosos. Este anjo, especificamente, é diferente de alguns anjos que aparecem nas Escrituras. Reparem naquilo que é dito acerca dele nestes primeiros versículos. Diz, não te rebeles contra ele, porque não perdoará. Que é interessante. A capacidade de perdoar neste anjo especificamente. Nele está o meu nome. Se lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser. Se ouvires a voz deste anjo e fizeres tudo o que Deus disser, que Deus está a dizer. Ou seja, este anjo parece ser uma manifestação tangível do próprio Deus. Então, de alguma maneira, nesta caminhada, Deus está a dizer que, de alguma maneira, Ele vai estar presente com o seu povo. E vemos que é Deus que leva, versículos 20 e 23. É Ele que leva o povo para a terra prometida. É Deus que guarda, Ele promete guardar, versículo 20, guarde pelo caminho. É Deus que vai destruir os inimigos. Ou seja, é quase tudo iniciativa de Deus. É Deus que faz, é Deus que leva, é Deus que guarda, é Deus que protege, é Deus que destrói. E o povo? Enquanto Deus guarda pelo caminho, o povo é chamado a guardar-se perante Deus. É interessante. Temos aqui a mesma palavra. Deus guarda o povo pelo caminho e o povo é chamado a guardar-se perante Deus. E é chamado a fazer isso nas passagens que já vimos anteriormente, quando Deus dá a sua lei, os 10 mandamentos, e a seguir vemos o livro, os estatutos da aliança, em que Deus... temos várias leis, muitas delas estranhas, que temos estado a ver nos últimos domingos, mas que no fundo eram contextualizadas para aquela altura, para aquela cultura, para aquele momento histórico da salvação. Eram estranhas, mas procuravam sempre proteger o mais frágil e mostrar quem Deus é. Mas Deus não vai ficar em silêncio. Ele continua presente e continua a intervir. Ou seja, o povo deve ouvir a sua voz, versículos 21 e 22, e deve responder com obediência. E reparem que a rejeição de Deus não é perdoável. Se o povo rejeitar ouvir este anjo, especificamente esta presença tangível de Deus, não terá perdão. Ou seja, nestes primeiros versículos nós vemos que o Senhor continua a levar o seu povo. E o seu povo deve ouvir. A questão é: que Deus queremos nós? Que Deus queremos nós? Porque podemos querer a imagem de alguém religioso, achamos que fica bem na sociedade de vez em quando, e vamos buscar algumas coisas à Bíblia. Vamos escolher aquilo que nos dá mais jeito para fazer a nossa religião. Deus existe, mas Ele está comigo. E Ele faz tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que, para apoiar a minha carreira, tudo aquilo que eu decido fazer. Nesta situação, eu vou usar o meu bom senso, porque a Bíblia está desatualizada, então eu vou fazer aquilo que eu quero. Todos temos um anjo da guarda. Todos temos um anjo da guarda. Ele está ao pé de nós para nos proteger. Ele está silencioso em relação ao nosso estilo de vida e somos nós que decidimos. Se precisarmos de alguma coisa, aí sim Ele vai interceder por nós. Mas isto é uma rejeição de Deus. É criar uma divindade para nós próprios. É escolher tapar os nossos ouvidos àquilo que Deus está a dizer. Deus enviou um anjo ao povo depois de os libertar da escravidão, depois de lhes dar a sua lei,
para os levar para a terra que Ele tinha prometido. Deus está sempre a enviar. Na sua palavra nós vemos isso. Vários anos mais tarde, Deus envia não um anjo, mas o seu próprio Filho, Jesus, para salvar as pessoas do seu pecado. O autor de Hebreus começa a sua carta de uma forma bastante interessante. Ele diz, tendo Deus falado de várias formas, de várias maneiras, através de várias pessoas, agora Ele falou através do Filho. Agora Ele falou através do Filho. É como que a comunicação final e plena da parte de Deus é a comunicação que nós temos de ouvir. É através do Filho. Porque é em Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados. Independentemente dos anjos da guarda que imagines ter, é através de Jesus. É a Ele que nós devemos ouvir. Versículos 24 a 26, e podemos ler novamente, diz: Não adorarás os teus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as tuas obras. Antes, os destruirás totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Tudo o que precisas fazer é confiar em mim, disse o Jackson Maine a Ali. Pouco antes dela, ou para ela cantar a música Shallow com ele. Acho que é Assim Nasce uma Estrela, o filme com a Lady Gaga. Ou seja, ele queria encorajá-la, ela aparentava ter falta de confiança. Ela esforçou-se muito para aparentar ter falta de confiança para cantar. E ele dá-lhe aquela confiança para ela cantar, porque ele era um cantor já com carreira. Ele cantava para estádios cheios de gente, e ela não, ela cantava em bares. Então ele dá-lhe aquela confiança, olha, a única coisa que precisas de fazer é confiar em mim. Para ela ter aquela confiança de cantar a música Shallow com ele perante milhares de pessoas. Aqui temos o povo que está a ser enviado para entrar numa terra com vários povos que não vivem como Deus quer que eles vivam, que não vivem à revelia de Deus, ou que vivem à revelia de Deus, que não amam a Deus e não amam o seu próximo. E quase que não faria sentido Deus estar a dizer novamente isto no versículo 24. Não adorareis outros deuses. E quase que parece algo dos 10 mandamentos. Não parece, jovens do clube que tiveram a ver ontem os 10 mandamentos? Não adorem outros deuses. Quase não fazia sentido. Porquê? Eles foram libertos, há pouco tempo atrás, eles foram libertos da escravidão do Egito. Por Deus. Deus exemplificou através das várias pragas que não há outro Deus como Ele. Não há. Ele é o mais poderoso, ou todo-poderoso. Ou seja, não há outra maneira. Mas Deus aqui volta a repetir, quando lá chegares, não adorem outros deuses. Ele é o único que intervém na história para salvar o povo. Mas a verdade é que nós somos tentados a olhar à nossa volta e a sermos influenciados por aquilo que está à nossa volta. Somos tentados a querermos ser igual, às vezes, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas de escola. Olhamos à volta e queremos encaixar de alguma maneira. E para encaixar não fica bem um estilo de vida diferente. Não fica bem. Então somos tentados a encaixar e viver de maneira igual. E ter os mesmos valores, os mesmos princípios. Não só o povo é chamado aqui a alinhar-se teologicamente, como também ele é chamado a distanciar-se ainda mais. Ou seja, não apenas não tenham outros deuses, vocês vão estar rodeados de várias nações com várias divindades, não só não tenham outros deuses, mas como sirvam a mim. E isso distancia ainda mais. Então, basicamente, Deus está a dizer, tu vais para lá, não te deixes influenciar e continua a servir-me. E continua a servir-me. No livro de Êxodo, nós temos visto, e claro, há estas bênçãos para o serviço. E podíamos pensar, bom, se o povo servir a Deus, ele vai receber coisas. Abençoará o vosso pão, versículo 25, a vossa água, tirará do vosso meio as enfermidades, não haverá mulher que aborte nem estéril, completarei o número dos teus dias. Parece que há aqui um serviço e um pagamento. Mas é curioso que Deus já fez o pagamento. Ele já tem mostrado isto e já tem sido generoso
desta maneira. No início do livro de Êxodo, nós vemos como uma família, no final de Gênesis, é transformada numa multidão. Aqui temos o Deus que dá vida, que dá descendência. Ao longo das pragas, nós vemos, por exemplo, que Deus envia doenças. Ele tem poder sobre a doença e até sobre a morte. Quando o povo sai do Egito e vai através do deserto, eles ficam com fome e ficam com sede, e Deus providencia comida e bebida para todas as necessidades. Ou seja, Deus já tem sido generoso com o seu povo e já tem dado coisas. Ele apenas está a chamar o seu povo a continuar a servi-lo. Há duas perguntas que podiam ter ajudado o povo e podem ajudar-nos a nós esta manhã, quando estamos rodeados de pessoas que não adoram o mesmo Deus, que vivem de maneira completamente diferente. São quem é Deus e o que é que Ele fez, o que é que Ele fez por nós. E estas duas perguntas depois devem nos levar a algo, que é o serviço. Ou seja, se Deus é quem Ele diz ser, Ele é o Deus Todo-Poderoso, se Ele providencia salvação, então a única maneira que nós temos de estarmos agradecidos leva naturalmente ao serviço. O Jackson, ele pediu a Ali para confiar nele. E de certa forma a única coisa que o povo precisa de fazer é confiar em Deus. É quando surgem os problemas e as tentações, é continuar a confiar. Porque Deus é o Deus que dá vida e tudo mais. Confiar em Deus significa, pela negativa, que não estamos a confiar noutras coisas e noutras pessoas e em anjos da guarda, e seja o que for para a nossa salvação. Confiar em Deus significa confiar em Deus. E a confiança leva ao serviço e a bênçãos. Que Deus queremos nós? Que Deus queremos nós? Porque em Êxodo nós vemos um Deus que abençoa pessoas de várias maneiras. Mas mais à frente nós vemos Deus na pessoa de Jesus, aquela voz suprema que vem até nós e que demonstra o mesmo cuidado de Deus. Ou seja, aquele Jesus que abençoa pessoas com pão e peixe. Mas que ao mesmo tempo de o fazer, ele aponta para si como sendo o pão da vida. Aquele que dá de beber, mas diz, vem a mim e estarás saciado eternamente. Aquele que abençoa com cura de doenças, mas que queria sempre oferecer algo melhor. Vida para além da morte. Que Deus queremos nós? Porque este é o Deus que a Bíblia nos apresenta. O serviço a Deus não deve estar ancorado nas bênçãos de Deus, mas deve estar ancorado em Deus. No Deus das bênçãos. No Deus que salva do início ao fim pela graça. E o serviço a Deus é um bom testemunho para as pessoas à nossa volta. É um testemunho de que Deus existe, Ele é bom e gracioso, Ele é um Deus que dá vida. Versículos 27 a 33, vemos o Senhor que dá herança e somos chamados a perseverar. E vamos ver novamente. Ele diz, enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra se não torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até ao mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra para que te não façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, isso te será cilada. O jovem pensava que lhe tinha calhado a pior herança. Ou seja, das três coisas que o seu pai deixou, ele ficou com aquele gato maluco. Não ficou com o moinho, não ficou com o burro, ficou com o gato que falava. Ele estava muito desconfiado quando o gato lhe pediu duas coisas. Acho que duas. Lembram-se quais eram? O que é que o gato pediu? 3, talvez, então. Botas, chapéu, uma capa, um saco. Pronto, vamos adicionar aqui várias versões das histórias.
Mas o gato começou a tratar do futuro do jovem. Sem ele dizer nada, opinar seja o que for, o gato ia apanhar lebres e entregava ao rei. E fazia várias coisas e dizia sempre, isto vem do meu mestre, o Marquês de Boa. Há sempre alguém que sabe. Que tem esta história bem fresca, deve ter cantado ao filho há pouco tempo. Ele dizia sempre aquilo. E depois, acho que numa das versões, ele está-se a afogar, o rei está a passar e o gato vai chamar o rei. E assim o rei conhece este tal Marquês e decide, pela generosidade de tudo aquilo que o gato fez, tens a mão da minha filha. E aí continua o gato vai para a próxima etapa. O que é que ele precisa? Precisa de um castelo, precisa de um lugar. Então vai enganar o ogre, levá-lo a transformar-se num rato e, claro, como o rato. E chegamos ao final da história e temos este jovem, sem fazer nada, sem intervir de maneira nenhuma, com a filha do rei e com um castelo. Este é o segundo envio agora nesta passagem que nós vemos. Enviarei o meu terror. E a seguir também diz enviarei vespas, ou noutra versão, pânico diante de ti. Deus está claramente no controle da entrada do povo na terra prometida. E Deus está bem presente. Ele está bem presente. Os inimigos, eles saem ou são derrotados através de relatórios que ouvem acerca de Deus e deste povo que tem um Deus todo-poderoso. E no livro de Josué é bastante interessante porque vemos vitórias militares bastante estranhas, como o povo a dar umas voltas à volta de uma muralha, tocar umas trombetas e já está. Não é preciso fazer muito mais. Vitórias tão estranhas como esta têm a ver com isto. Porque a presença do Senhor vai à frente. De certa forma, a primeira coisa que estes povos vão ver não vai ser um grande exército, vai ser o Deus com um grande exército. Pouco a pouco é o problema. Pouco a pouco acho que são as más notícias. Quando Deus diz, eu vou-te dar a terra e vou expulsar todos aqueles povos, Ele diz, mas vai ser pouco a pouco. Quer dizer que vai demorar algum tempo. Quer dizer que eles vão ser chamados a habitar e a continuar fiéis durante algum tempo. Eles vão ser chamados a perseverar, a viver com outros povos, com outras maneiras de viver e a continuar a confiar em Deus e a olhar para Deus para tudo aquilo que eles precisam. Pouco a pouco. Porquê? E vemos isso no versículo 32. Ou seja, o povo é chamado a não adorar outros deuses. Os deuses que estão à sua volta, eles ainda não estão preparados para receber toda a terra. Porquê? Ainda não são suficientes. Eles precisam de se multiplicar ainda mais. Versículo 30. Então precisa de ser pouco a pouco. E aqui está o problema e o desafio de alguma maneira. E o Senhor tem algo para o seu povo de então e tem algo para o seu povo de hoje também. É a posse de algo gradual, assegurado e completo. Gradual, mas que está assegurado e que um dia será completo. E de certa forma isto também descreve a vida cristã hoje. A vida cristã hoje. Ou seja, temos algo que Deus nos dá em Jesus, que experienciamos agora de forma gradual, que está assegurado, porque Deus assegura, e que um dia será completo. Ou seja, Deus continua, o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus fala acerca de limites da terra que o povo vai ter e tem aqueles limites geográficos. E de certa forma isso quase foi feito ou foi realizado quando Salomão era rei. Nós hoje não temos uma terra física específica, Ele não nos chama a isso. Porque de certa forma toda a terra é do Senhor. Então somos chamados a irmos para todos os sítios. Porque de certa forma a presença do Senhor está connosco de maneira diferente. Por isso Jesus, depois da sua ressurreição, Ele quando enviou os seus discípulos, Ele diz, eu estarei convosco. Por isso vão. Eu estarei convosco. Por isso ensinem acerca de mim, falem acerca de mim. O facto de ser gradual deve levar-nos a perseverar e a não comprometer
o nosso compromisso com Deus. O facto de ser algo assegurado é uma fonte de confiança. Deus assegurou. É certo. É certo. Já encontrei algumas pessoas ao pé do prédio onde eu moro a tentar ir para o Airbnb. Aliás, algumas pessoas já tentaram enfiar a chave na nossa porta. Eu tive de dizer que não era ali. Mas algumas pessoas confusas e a pensar, será que é mesmo aqui? Não há mais nenhuma informação, a dona não está cá. E eu tive de dar algumas informações nesse sentido. Havia uma incerteza, eles tinham feito a reserva e pago, mas de repente havia, será que eu vou conseguir entrar ou não? Deus assegurou o lugar que Ele nos oferece. Está assegurado, não há dúvidas em relação a isso, apenas somos chamados a obedecer. Que Deus queremos nós? Um gato das botas que vai à nossa frente, que consegue as coisas enganando tudo e todos? Ou um Deus que não se importa, confiamos nele e noutras coisas também? Ou um anjo da guarda que nos apoia e encoraja em tudo aquilo que nós queremos fazer? A Bíblia, e só a Bíblia, oferece um Deus que é Emmanuel, que é Deus conosco. Um Deus que não fica em silêncio, que fala de forma suprema através do seu Filho, para nos libertar da escravidão de procurar Deus em coisas que não são Deus. Jesus, ao morrer na cruz, Ele não apenas alcança o perdão para os pecados, como também ao partir para junto do Pai, Ele envia o seu Espírito para todos aqueles que confiam nele. É a sua presença. O seu Espírito possibilita o perseverar, o continuar até chegarmos a novos céus e nova terra. Não só possibilita, como também é um sinal que Deus está connosco agora e para sempre. E para sempre. Até chegarmos aos novos céus e nova terra, ou a uma das muitas moradas que Jesus foi para preparar para nós. E digo isto porque temos estado a focar em João, no Evangelho de João, nos grupos familiares e em João 14 especificamente. Como é que devemos responder a este Deus? Não há como responder se não estivermos a ouvir. Ele é um Deus que comunica. E Deus escolheu falar de forma suprema através do seu Filho. É a Ele que devemos ouvir. É a Ele que devemos ouvir. Não é anjos da guarda ou qualquer outra coisa. É a Ele que devemos ouvir. Se gostarias de ouvir a voz de Jesus, e Ele fala através da sua palavra, temos registada, por que não ler uma das suas 4 biografias? Ou juntar-te até a um dos nossos grupos familiares, quer à terça, quer à quinta. O Deus da Bíblia, Ele requer exclusividade. Não faz sentido, porque Ele oferece tudo. Nele temos tudo. Ninguém se compara a Ele e ninguém oferece aquilo que Ele tem para oferecer. Então, se és cristão, tens o privilégio de o servir. Não focado em recompensas que possam surgir, mas focado na maior recompensa que Ele já te ofereceu, que é vida para além da morte, em Jesus. E se nós fôssemos... Há um teólogo que gosta muito de levantar questões hipotéticas. E se? Há um livrinho bastante interessante que é o E se também. E se fôssemos uma comunidade de pessoas imperfeitas? Que eu acho que somos. Mas que procuram ouvir a voz de Deus através das Escrituras. Que é através da Bíblia que procuramos ouvir a voz de Deus. E não noutros lugares. Procuramos servir a Deus e servir uns aos outros. E que juntos procuramos perseverar através da doença, através do desemprego, através da inflação, através da solidão, através dos vícios, através das tristezas, mas também através das alegrias, dos novos empregos, dos bons hábitos, das novas etapas, pelo poder do Espírito de Jesus em nós, até chegarmos à sua presença. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer-te por este tremendo encorajamento, que tu não nos deixas sozinhos. Em Jesus, tu vieste até nós e tu tornaste a tua presença tão forte. E, Senhor, em Jesus nós vemos-te a ti. E vemos o quanto tu nos amas e vemos também o quanto nós somos pecadores. Porque foi necessário Jesus vir até nós. Não era suficiente profetas e reis e sacerdotes. Foi necessário o teu Filho vir até nós
e mostrar todos estes ofícios, entregar a sua vida no nosso lugar, para nós agora encetarmos esta viagem contigo. Algo que é gradual, algo que é assegurado e que um dia será completo. Obrigado porque Jesus não apenas veio e morreu e entregou a sua vida, como também Ele ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele depois envia o seu Espírito a qualquer pessoa que confie apenas em Jesus, através da fé, graciosamente. E esse Espírito significa que tu estás connosco, até ao fim. Através de seja aquilo que venha a acontecer, tu estás connosco. Senhor, ajuda-nos a lembrar isso. Ajuda-nos a viver de acordo com isso. E ajuda-nos a viver servindo-te, agradecidos por tudo aquilo que nós temos em Jesus. E é em seu nome que nós oramos. Amém.